Agora, nessa aula, nós vamos aprender a acelerar o trabalho usando as alças de preenchimento. E para isso, eu vou explicar algumas situações, como utilizar, como não utilizar, o que é possível. E também vou ajudar vocês a otimizar o trabalho fixando, né, a célula, né, que é uma coisa importante para a gente aprender. Então, primeiramente, vamos fazer um exemplo, tá? Se eu for digitar aqui, ó, número um. E eu for digitar 2, 3, 4, 5, 6, pode dar um trabalho grande, né? Então vamos fazer o exemplo. Aí eu quero fazer, puxando aqui, se eu só puxar para a alça de preenchimento, ele vai preencher tudo igual. Se eu segurar o CTRL, ele vai acrescentar. Se eu digito o CTRL, falei rápido a parte do CTRL no teclado, que isso em outra aula eu já falei, né? Mas eu quero ir acrescendo, então se eu botar aqui o número 2, ó, e eu selecionar, e arrastar, eu não preciso nem segurar o CTRL, porque ele entende que a diferença é de 1 e vai acrescendo para baixo. Se eu digitar o 3 aqui e fizer a mesma coisa, o que vai fazer? Ele vai crescer de 2 em 2, porque ele entendeu que a diferença do primeiro para o segundo é 2 e vai acrescendo para baixo, né? Se eu fizer exatamente a mesma coisa, ó, ele vai fazer a diferença para baixo. Então, ó, menos 21, menos 19, porque ele foi deduzindo 2 a cada célula. Então, funciona para baixo também. A negativo também funciona. Tá, e se eu tenho 3, aí ele vai fazer média. 1, 3, 7. Então, ó, ele vai fazer a média entre eles, ó. Vai fazer a média, vai acrescendo a média dentro deles. Até aí não vejo nenhum problema. Agora, existe como fazer o seguinte, ó, existe como fazer um personalizado disso, né? Ó, eu vou voltar na célula, ao contrário de eu segurar com o botão normal aqui, eu vou segurar com o botão direito do mouse. Ó, e eu vou puxar. Quando eu soltar, ele vai me perguntar isso aqui, o que tu quer fazer, cara? Tá, tu usou uma outra alternativa aí. Copiar as células, preencher série, preencher formatação somente, preencher sem formatação e lá embaixo, série. Esse último botãozinho série ali, ó, aqui esse botãozinho opaco tá cinza porque não é uma data o nosso número 1, né? Não tá formatado como data. Então ele ficou opaco. Mas se fosse uma data, ele preencheria ali. Eu poderia, já vou dar o exemplo. Fazer com dias, meses e anos, por exemplo. Já vou chegar nesse ponto lá. Então nesse par, eu vou série. Ele vai abrir uma tela para mim, aonde eu consigo preencher o que eu quero. Então assim, eu quero que ele faça o incremento de 7 em 7. De forma linear, de 7 em 7. Crescimento de 7 em 7 para baixo. Então vamos lá, cliquei ó, no OK. Ah, o limite sem limite. Poderia colocar ali o limite, se chegar a 50 para. Daí ele não preencheria até o final se alguma das células anteriores já tivesse atingido, né, o número 50. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar 50. Ó, ele preencheu até o 50 e depois ele não preencheu mais. 1, 8, 15 e foi acrescentando 7, 7, 7, 7 dentro da função. E isso é um atalho muito importante, tá? Um atalho bem interessante. Vamos fazer com data agora, quer ver? Ó, 01 de 2024. Cliquei ali, cliquei com o botão direito do lado. Lembra que o botão direito nesse exemplo. Soltei. Ó, série. Aí eu quiser colocar, eu quero que ele preencha dias da semana, mês. Eu quero que ele preencha mês. De um em um mês, ó. De um em um mês. Clique no OK. Ó, janeiro, fevereiro, março. Mas, vamos tentar fazer uma pegadinha para o Excel aqui, ó. 31 de janeiro de 2024. E agora vou acrescer aqui, ó. Pulando de mês em mês. Né? Ó, de mês em mês. Cliquei no OK, ó. De mês em mês. Cliquei no OK. Ó, ele, como tem meses que não tem 31, ele pega o último dia do mês, 29 de fevereiro, 31 de março, 30, 31, 30, 31, 31. Então o Excel ele também tem essa forma de você ir pulando de data em data, acrescentando dias, dentro do preenchimento automático. Algumas palavras são pré-reservadas, tá? Então, por exemplo, do segunda-feira. Algumas palavras já estão pré-reservadas para você fazer já o auto-preenchimento. Dia da semana, por exemplo, é um dia que sim, que ele faz. Se você digitar uma palavra, por exemplo, seja ela assim, ó, produto 1, ele vai entender que vai alterar o número. Então ele vai acrescentar, se tiver a palavra e o número 1 no final, ele vai tentar
ajustar, acelerar o trabalho para ti, aumentando esse número lá no final. Então essa forma do preenchimento também funciona, né? Ela também ajuda muito para quem precisa acelerar ou otimizar o trabalho, que é a forma do preenchimento na alça de preenchimento, né? Que é essa alçazinha pequenininha que fica aqui no cantinho. Se você só arrastar, né, ele vai pegar a diferença e vai preencher. Se você arrastar com o botão direito, ele vai te perguntar o que tu quer fazer. E aí automaticamente ele vai fazer a cópia para você, vai executar a ação de acordo com o que você pedir. Certo? Então essa é a alça de preenchimento do Excel, e assim ela vai ajudar muito você aí nessa parte. Agora nós vamos avançar um pouco no conteúdo, tá? Nós vamos avançar um pouco no conteúdo. Por quê? Porque agora eu preciso ensinar para vocês uma coisinha simples, mas que dá dor de cabeça para todo mundo, que é o preenchimento automático, né? Aqui eu ensinei vocês a puxar na alça de preenchimento, agora eu vou ensinar vocês aos problemas que dá isso, né? Então vou dar um exemplo assim, ó, produto, estoque, valor dele, total, né? Então olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o produto 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui até o 7, eu tenho 2 em estoque, 1 em estoque, 5, e aqui eu estou dando aleatório os números, certo? O que eu quero dizer com isso aqui? Ó? E quanto é que custa cada um? R$15, 12, 2, 5, 7, 8, 8. Isso aqui é dinheiro, então eu vou formatar como dinheiro. Eu vou lá em cima, pego moeda. Então isso aqui é dinheiro. Eu poderia ter clicado direto no botãozinho moeda, só queria vir aqui para ajudar vocês a verem que tem mais opções lá dentro. Prontinho, ó. Então tem isso aqui. Agora eu quero fazer o total. A alça de preenchimento ela ajuda no que? Se eu apertar igual e clicar no 1, e clicar no vezes esse aqui, ó, G3 vezes H3, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse cálculo. Fechou 15. Só que eu não preciso fazer isso em todos eles. Ó. Isso aqui vezes esse aqui, enter. Isso aqui vezes esse aqui, enter. Eu posso simplesmente clicar nele e puxar na alça de preenchimento. O que ele fez? Ó? Ele foi navegando para baixo. Ó. Ele veio executando a função para baixo. O grande medo que se tinha antigamente, e muitas pessoas acabam não fazendo, é achando que se puxar para baixo, ele vai continuar pegando lá em cima, lá, né, lá o G, pegando para fazer o cálculo. E não, não é isso. Então o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos agora, nesse momento, aprender a controlar isso. E como é que controla isso? Olha só a brincadeira que nós vamos fazer aqui. Vamos imaginar o seguinte, agora eu quero saber quanto de imposto eu vou pagar. E essa aula não é sobre imposto, é aula sobre Excel. Se eu falar bobagem aqui sobre imposto, é porque não é o assunto da aula. Vamos imaginar que de imposto aqui de ICMS, tá? Eu vou pagar lá, sei lá, de 12%. Eu quero saber quanto é de imposto para cá. Então olha o que vai acontecer. Se eu apertar aqui igual, clicar aqui vezes o imposto, então de imposto eu vou pagar 1,80 aqui, nesse exemplo aqui. Dúvidas? Nenhuma. Só que se eu puxar na alça de preenchimento, nós vamos ter um problema, porque ele está arrastando para baixo também. Então, esse é onde eu vou ensinar vocês agora a amarrar isso. E essa aula é uma aula simples sobre fixação de célula. Na próxima aula, nós vamos avançar ainda mais nesse assunto, tá? Então, olha só. Vem aqui, eu quero fixar naquele lá. Eu quero aqui fixar nesse aqui. O 15 aqui, quando eu puxar para baixo na coluna I, ele pode arrastar. Mas quando eu puxar para baixo aqui no imposto, ele não pode arrastar. Então o que eu vou fazer? Ó, eu preciso colocar um cifrão entre eles ali, ó, no J e no 1. O cifrão do J significa que eu estou fixando na coluna. O cifrão do 1 significa que eu estou fixando na linha. Pronto. Ó, quando eu fizer aqui, quando eu arrastar, ele não vai arrastar nenhum, vai ficar todo lá, ó, com o cifrão e não mudou. Certo? Existe um atalho para isso, tá? Existe um atalho para isso. Vamos lá. Ó, igual, clico no 15 vezes o imposto, né? No I3 vezes o J1. Com o cursor piscando do lado, eu pressiono o F4 no teclado. Né? Eu estou digitando, como eu estou operando aqui com um programa de gravação de tela, ele não vai fazer. Mas o F4, ele mesmo já vai colocar esse cifrão para vocês ali dentro da tela. Na próxima aula eu vou desabilitar aqui a função e vou usar só o F4 para vocês verem. Então ele mesmo vai colocar automaticamente o cifrão antes do J e antes do 1.
Se eu tirar e deixar só aqui, ó, ele vai fixar só na coluna. Se eu deixar e deixar só aqui, ele vai fixar só na linha. Então depende de onde tu deixa o cifrão, ele vai fixar ou na linha ou na coluna, né? Então, ó, dei um Enter. Então, ó, quando eu puxar para baixo aqui, prontinho. Ó, quando eu puxei, ele já foi ajustando para baixo e não mexeu lá naquele cara lá, continuou pegando o imposto lá em cima. Então a alça de preenchimento, ela tende assim a ajudar a gente nesse aspecto, né? Como puxar, arrastar, enfim. Certo? Essa aula foi uma aula simples, a próxima aula vai ser uma aula mais complexa, vai ser uma aula um pouco mais preenchida com esse tipo de exercício aqui. Fechou, pessoal? Até mais!